tá bom? Para você ensaiar. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Dão glória a Deus. Receba com carinho e alegria um aplauso, pastor Miguel Viana. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor. Quem está feliz de estar aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus por essa noite, pela oportunidade de estar aqui, retornar à minha igreja, a Devec Pós, onde Deus me deu a oportunidade de estar aqui por alguns anos, onde Deus me deu a oportunidade de ser consagrado a pastor aqui na Devec Pós, pelo pastor Bruno. E eu estou muito feliz de poder retornar aqui e ver que essa igreja continua linda, crescendo em expansão. Eu creio que Deus fará grandes coisas ainda através da vida de vocês. E eu preciso ser grato ao Senhor pela oportunidade que o pastor Alain me dá. Obrigado, pastor Alain. Deus abençoe o senhor, pastor Alessandra, esse casal, essa família tão abençoada. Pastor Luiz Fernando, pastor Sidquila, os pastores, obreiros. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muitos amigos que aqui estão. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu não vou me estender, mas abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de número 10. Está comigo Tayane, minha esposa, já louvou aqui, o Telzinho, meu jogador. Faz assim, Telzinho, com a mão. Esse é o nosso craque, futuro da seleção brasileira. Depois que eu vi o Hendrick fazer, eu falei, tem chance. Orem pelo Hendrick. E a Maitê que está lá na salinha dando trabalho para alguém. Assim como Deus tem abençoado a minha família, sua família será por Deus abençoada. Poderoso nome. Se achou 1 Samuel 7,10, diga amém. Que diz: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Digam amém. Me preste a sua atenção. Nós estamos nessa quarta-feira meditando acerca de um texto que é um texto por nós muito conhecido. A história de Samuel é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. E antes de mergulhar de cabeça no capítulo 7, deixa eu lembrar o que você já leu, o que você já ouviu, o que você já pregou. Samuel, ele nos abençoa até mesmo antes do seu nascimento. A Bíblia, ela narra a nós que existiu uma família composta pelo esposo Eucana, casado com Ana, e por conta da esterilidade de Ana, eles vão ter uma concubina chamada Penina. Penina, ela entra na história dessa casa porque Ana não tinha como dar filhos ao seu esposo. E Penina, ela dava filhos e mais filhos a Eucana durante muito tempo. O problema é que a esterilidade de Penina não estava atrelada a uma doença ou a uma má formação. Não, pastor, não. Ana, ela não gera filhos, ela não dá luz a filhos, não porque ela carregava com ela algum tipo de deformidade, algum tipo de problema na sua saúde. Ana, a Bíblia diz que ela só não dava luz a filhos porque o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele tinha fechado a sua madre. Em contrapartida, Penina dava filhos a Eucana. Só que cada vez que Penina gera um filho para Eucana, ela zomba de Ana. E você sabe que a zombaria não é fruto de obra de Deus. O que Deus faz não está envolto em zombaria. Então, Penina está gerando pela ordem comum e natural da vida e das coisas. Eu conheço gente, você também conhece gente, que nem crente é e tem muitos filhos. Então,
Para Penina, a vida está correndo de maneira comum e natural, sem a intervenção de Deus em sua vida, nem para dar, nem para tomar. Penina está gerando pela ordem comum da vida e da história. E Ana, pastor? Ana não. Ana só não é mãe porque Deus não quer. Ana só não gerou porque Deus não permitiu. Então, nessa introdução, você percebe que Deus está operando na vida de uma estéril e não está se metendo na vida de uma mulher que gera filhos toda hora. Para que possamos compreender que os resultados de alguém não significam a mão de Deus sobre a sua vida. Por conta disso, o salmista no Salmo 73 diz assim: quando eu olhei para a prosperidade, para o quê? Mas fala como quem está vivo. Para o quê? Quando eu olhei para a prosperidade, quando eu olhei para o carro deles, quando eu olhei para a casa deles, quando eu olhei para o passaporte deles carimbado, quando eu olhei para a conta deles, quando eu olhei para a vida dos ímpios, meus pés quase desviaram. Por quê, posse? Porque os resultados de alguém não significam a aprovação de Deus em sua vida. Deus não está operando em Penina, mas está travando o ventre de Ana. E eu, como alguém que estuda essa palavra, eu prefiro ser a Ana que não está gerando com Deus, do que uma Penina que gera toda hora, mas que Deus nem a conhece. Você não pode achar que os resultados de alguém são para ser por você imitados, ou que Deus tenha que fazer na sua vida o que está aparentemente fazendo na vida de outro. Porque Deus, ele segura o ventre de Ana por muito tempo. Eu já começo a pregar daqui. Ele segurou por muitos anos, segurou, mas quando ele resolveu abrir, ele não deu para Ana algo comum. Ele deu para Ana algo inédito e extraordinário. Eu não sei quem tem coragem nessa quarta-feira, mas como eu conheço o apóstolo, vocês têm. Receba essa palavra quando Deus resolver abrir o que está fechado. Quando Deus resolver mover o que está parado. Quando a mão de Deus começar a entrar em ação ao teu favor, eu não sei quem vai pegar, mas nunca aconteceu o que está prestes a acontecer depois que a mão de Deus se mover na sua história. Eu estou pregando aqui mais de 2000 anos depois sobre alguém que só surgiu depois de ter enfrentado um tempo de esterilidade, porque Deus fecha, mas não fecha sem motivo, Deus trava, mas não trava sem motivo. Quando o céu resolver se lembrar de você, prepare o culto de ações de graças, porque o mover dele será poderoso em sua vida. Nasce Samuel, e quando Samuel nasce, entre tantas coisas que acontecem, no capítulo 2, versículo 10, Ana está agradecendo, num cântico, Luciano, de gratidão, Josimar, ela está num cântico de gratidão a Deus, porque Samuel nasceu. E Mateus, enquanto ela está orando, cantando e agradecendo, no meio da oração de Ana, ela fala assim para Samuel, grava isso, 1 Samuel capítulo 2, versículo 10, ela falou assim: Samuel, quem contender contra o teu Deus, do céu ele trovejará contra eles. Eu parei para pensar, por que é que Ana, Felipe, ela está dizendo para o filho dela, que acabou de nascer, quem mexer contra o teu Deus, do céu ele vai trovejar. Não tem nada a ver. Parece que Ana está fazendo uma oração aqui, desconexa. Por que ela está falando isso? Só que ela orou com ainda semanas de vida, ela profetizou: Samuel, quem mexer com o teu Deus, ele vai trovejar. O tempo vai passando. E passa-se o tempo, filho. Samuel, ele vai crescer, vizinho de quarto de Ofni e Finéias. E ele vai crescendo nesta casa, junto com Eli. E ele vai percebendo algumas coisas que aconteciam naquela família. Até que um dia, houve uma guerra entre Israel e os filisteus. E nesta guerra, Ofni e Finéias, Valtão, vão pegar a arca da aliança e dizer o seguinte: vamos levar a arca para a batalha, porque com a arca a gente não perde, com a arca a gente ganha. Só tem um problema, posse. Qual? É que quem está levando a arca para a batalha
se prostituía na porta do templo e metia a mão na gordura do sacrifício no meio da oferta. Então são homens que não têm comunhão com Deus, porque quando precisam de Deus, querem usá-lo para seu benefício próprio. E vai apertar, mas eu vou pregar assim mesmo. Deus não se deixa ser usado por ninguém que quer usar Ele quando precisa. Deus não se deixa ser amuleto de sorte para a vida de ninguém. Deus não se deixa ser usado só nas quartas-feiras quando você precisa dele. Deus é Deus de comunhão, Deus é Deus de relacionamento dia a dia. Não adianta vir aqui na quarta, fazer o que quiser a semana inteira e achar que Deus vai resolver teu problema. Deus, Ele opera na vida de quem tem com Ele comunhão e intimidade dia após dia. E para provar que Deus não se deixa ser usado, naquele dia morreu Ofni, morreu Finéias, morreu Eli, a arca foi levada e nasceu um menino chamado Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. A partir daí, Samuel vai guiar o povo. Passam-se muitos anos e chegamos no capítulo 7. No capítulo 7, Samuel já é um adulto de experiência, de liderança. E agora Samuel vai trazer a arca de volta. Só que Samuel vai fazer o seguinte: antes de pegarem a arca, vai reunir o povo num lugar chamado Mispa. Qual o nome do lugar? Não, mas fala como quem está querendo pelo menos. Qual o nome do lugar? Mispa é o nome do lugar. E em Mispa, Israel se reuniu para fazer 3 coisas. Quantas coisas? 3. Quais são? Depois será o capítulo 7 inteiro. Em Mispa, Israel fazia 3 coisas. Primeiro, eles oravam a Deus. Segundo, eles jejuaram perante o Senhor. Terceiro, eles adoravam a Deus naquele território. Então, em Mispa, Israel faz 3 coisas. Eles oram, eles jejuam e eles adoram. Você pode repetir comigo, por favor? Eles... um pouquinho mais de força, vamos lá. Eles... eu acho que a Apóstolo também faz isso. Sim ou não? Sim ou não? Pastor, em Mispa era só isso? Em Mispa era um culto. Está no texto, foram congregar em Mispa, orando, jejuando e adorando. Aí, o capítulo 7 diz que os filisteus souberam, Clarice, que o povo estava em Mispa, não para guerra, mas para congregar. Fica comigo. Eles souberam o seguinte: Israel está em Mispa e não foi para fazer guerra. Me falaram que eles só foram para orar, jejuar e adorar. Então é hoje que vamos matar todos eles. Porque os filisteus sabiam que quem vai com o intuito de congregar não leva tropas, não leva exércitos, não leva carros, cavalos, cavaleiros. Quem vai para esse culto vai com o intuito somente de entregar para Deus um culto. Então Israel não foi para Mispa para uma guerra, Israel foi para Mispa para um culto. E quando os filisteus souberam que eles estavam lá fazendo culto, eles disseram: é hoje, vamos matar todos eles, porque eles não têm armas, não têm exército, eles só têm oração, jejum e adoração. Só que os filisteus iam aprender e aprender na marra que a maior arma de Israel nunca foi bélica. Não, pastor, não. Moisés venceu uma guerra só assim, para que eles entendessem que a maior arma da igreja não é nosso nome, quanto temos na conta, o carro que andamos, o Instagram que temos, as posses que possuímos. A maior arma da igreja ainda é o contato que ela tem com Deus. A maior ferramenta da igreja ainda é a aliança que ela tem com Deus. Olha o que o versículo 10 diz, lê comigo. Se puder colocar na tela, por favor, me ajuda. 1 Samuel 7,10. Tem aí? Obrigado. Olha o que diz:
Enquanto Samuel fazia o quê? Oferecia o... Essa é a maior marca de uma adoração do Antigo Testamento. Qual, pastor? A maior marca de adoração do Antigo Testamento não é glória a Deus, aleluia. É oferta. A oferta simbolizava uma adoração, uma entrega, um sacrifício a Deus. Então, continuidade na hora, enquanto Samuel oferecia uma adoração para Deus, os filisteus chegaram. Lucas, está no texto, que enquanto Samuel estava oferecendo uma adoração, o inimigo chegou. Eu vou melhorar isso aqui. Viu? Se ele chegasse na hora da murmuração, eles venciam. Se eles chegassem na hora do montinho, eles venciam. Se eles chegassem na hora da rebeldia, eles venciam. O problema é que eles chegaram na hora do culto. E quando chegaram na hora do culto, encontraram Samuel oferecendo a Deus uma adoração. Minha pergunta é, quando o inimigo vier, como é que ele vai te encontrar? Porque quem sabe a guerra que está travando, sabe o sacrifício que tem que entregar no meio desta batalha. Me ajuda a pregar, dê a mão para um crente próximo a você. Pastor, eu não gosto de dar a mão não, dá a mão só hoje. Isso, chacoalha ele e ela, até ele lembrar que ele é pentecostal. Isso, e diga para ele e para ela, no meio dessa guerra experimenta adorar. Adianta que você falou, nem ele, nem eu. Fala, no meio dessa guerra, experimenta entregar uma adoração. No meio desse vale, experimenta entregar um glória para Deus melhor. No meio desse problema, experimenta entregar para Deus um sacrifício. Eu estou pregando para a gente que nessa quarta-feira, para entrar aqui, não foi fácil, não foi moleza. Eu estou pregando para a gente aqui, para mães, para pais, para filhos, que para se manter de pé nessa campanha, não tem sido fácil, não tem sido moleza, mas esta é a palavra. Quando o adversário chegar, porque tem dias que ele vem mesmo, mas ele vai encontrar você dando a Deus a glória devida, dando a Deus a adoração devida no meio desta guerra. Só que mesmo adorando, mesmo jejuando, mesmo orando, Aleph, mesmo fazendo tudo isso, os filisteus chegaram. E aí, pastor, tem que resolver? Tem. Fernando, tem que resolver? Tem. Porque orando, jejuando, adorando, os caras chegaram. E aí? Não tem arma, não tem exército, não tem carro, cavalo, cavaleiro, não tem arco, flecha, não tem lança, não tem. A gente só tem oração, jejum, adoração. Ele falou, gostei. Porque enquanto eles chegaram e não tinha armas para lutar, e não tinha ferramenta para aquela batalha, eles só tinham para Deus oração, jejum e adoração. Eu imagino, não sei se era Gabriel, Miguel, Emanuel, sei lá o que é, mas alguém falando assim, Senhor, o povo está lá embaixo, eles só estão orando, jejuando, adorando, os filisteus chegaram. Vai mandar um anjo hoje, Senhor? Vou mandar um anjo hoje não. Vai mandar fogo e consumir eles? Fogo também não. Vai mandar o vento? Vento também não. Chuva? Também não. Já sei, só vai abrir a terra e engolir eles? Também não. Vai mandar uma ursa? Não. Mas mestre, Senhor, como é que vai resolver? Eu imagino, se houve esse diálogo, Deus falando assim, hoje eu vou trovejar. Alguém falando, trovejar? O senhor nunca fez isso? Mas deixa eu te contar uma história. 50 anos atrás, uma mamãe com um bebê no colo falou assim para ele, Samuel, quem contender contra o teu Deus, do céu ele vai trovejar contra eles. Ana orou 50 anos antes dizendo, não sei porquê, mas se mexerem com teu Deus ele troveja. Se mexerem com teu Deus ele troveja. Se entrarem no teu caminho, Deus troveja. Se armarem contra a tua vida, Samuel, você nem está me ouvindo direito, né, filho? Mas Deus vai trovejar. 50 anos depois, não foi fogo, não foi chuva, não foi vento, não foi o anjo. Deus falou, vou responder aquela mãe que orou há um tempo atrás. Eu queria estar pregando para alguém.
Eu vim após se liberar para quem crê. E se crê, receba. Deus vai trovejar na sua vida. Uma mão é pouca, levante as duas em nome de Jesus. Eu queria liberar na autoridade de Cristo essa noite. Se o problema chegou, se o diagnóstico chegou, se a porta fechou, se a luta bateu na tua porta, assim te diz o Senhor: só mantenha a comunhão comigo, porque já já eu vou trovejar lá. Só mantenha a aliança comigo, porque já já, Robinho, eu vou trovejar lá. Eu venho a Nova Iguaçu pregar para quem tem boca para abrir, mão para levantar e fé para receber. Posse, Deus vai trovejar na sua vida. Deus vai trovejar na sua vida. Deus vai trovejar na sua vida. Me ajuda a pregar. Não diga não, profetiza para uns. Fala para ele: na tua vida Deus vai trovejar. Diga. Na tua história Deus vai trovejar. Eu não sei se tem alguém que crê, mas eu vim aqui para liberar para quem recebe. Na tua vida financeira vai ter um trovejar. No teu casamento vai ter um trovejar. No teu ministério vai ter um trovejar. Naquele MEI vai ter um trovejar. Naquela loja vai ter um trovejar. Nos teus filhos vai ter. Eu queria um crente que recebe essa palavra. O filisteu cercou, o filisteu armou, os filisteus prepararam, dizendo: agora matamos, agora divorciamos, agora quebramos, agora falimos. O que os filisteus não contavam é que Deus ainda entra em guerra por favor de alguém. É que Deus ainda resolve as pendências de alguém. Eu não calaba, eu não sei se tem um crente que ainda crê em palavra do altar, mas se crê, pega. Deus não está inerte a tua dor, a esse exame, a esse problema. Quando a posse menos esperar, um trovejar, 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 um trovejar vai vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Quem tem glória na boca para liberar, aproveita agora, porque já Deus vai trovejar na sua vida. O trovejar não aconteceu de maneira aleatória. O trovejar é resposta de uma oração feita no altar. Minha pergunta é: daqui a 50 anos, você tem orações para colher ou só murmurações? O que você tem plantado nos teus dias? Outra, não tinha registro nenhum que Deus tivesse trovejado em uma guerra antes disso. Valtão, como assim? Não há registro bíblico que Deus tenha trovejado numa guerra. Até a Ana fala isso. Então Ana está pedindo uma coisa que nem ela nunca ouviu falar. Ana está orando por algo que é inédito, não só para ela, mas para todo mundo. Não ache que na tua vida a história vai se repetir, quando Deus tem para ti o que não entregou e não fez na vida de ninguém ainda. Quando Deus trovejou, 3 coisas aconteceram. Eu vou falar rapidinho para voltar aqui ainda esse ano. Diga amém. Amém. Olha o que o versículo de número 10, ou melhor, número 12 diz. 1 Samuel 7:12. Você está aí? Diga amém. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e lhe chamou Ebenezer. Eu disse: até aqui nos ajudou o? É bom ter um amigo para ajudar a gente, sim ou não? Oh, glória a Deus, Robinho. Se eu preciso de um Pix, eu sei para quem eu ligar. Pastor Luiz Fernando. Se eu sei que meu carro quebrou, eu sei para quem ligar. Luciano Santana me resolve rapidinho. Olha para cá. É bom você ter amigos que te ajudam, sim ou não? Maravilhoso. Só que o texto diz assim: nessa aqui, quem nos ajudou
Foi o Senhor. Se você não pegar essa, você está muito ruim. Pega com ânimo essa palavra. Tem dias, existem momentos e situações que Deus envia alguém. Mas tem situações que Ele mesmo vem. Eu queria estar sentado aí para pegar essa palavra com... Finge que é terça de manhã com a Amanda e pega essa palavra com um grito. Pega aí. Está vindo uma ajuda de Deus para a tua vida. Está vindo uma ajuda do céu para tu. Eu queria alguém para receber essa palavra. Eu não sei quem vai pegar, Mateus, mas eu estou aqui para liberar. Quando 31 de dezembro virar para 1º de janeiro, tu vai abrir a boca e falar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei quem vai receber, mas eu estou com vontade de liberar para alguém. A ajuda que está vindo não é humana. A ajuda que está vindo para a posse é divina. Deus vai comprar teu barulho. Deus vai entrar nesta batalha. Deus vai descer para resolver essa questão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Segunda das 3, versículo 13. 1 Samuel 7,13 diz assim: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território. Irmão, se você não receber isso aqui, teu salário não vai cair na tua conta amanhã. Pega com força essa. Assim, para quem já caiu, mês que vem não vai cair não, tá? Então recebe essa palavra com força. O pastor repreendeu, está repreendido. Assim os filisteus foram o quê? E nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de... Olha para cá, apóstolo. Você vai ver registro bíblico dos filisteus voltando para Israel. Sim. Mas a Bíblia está dizendo que todos os dias de Samuel, eles não voltaram mais. A aliança de Deus com a posse é essa: enquanto você estiver de pé, a minha mão será contra os teus adversários. Alguém pegou de pé, até me empolguei, vou liberar de novo. A aliança de Deus é essa: a mão do Senhor foi contra eles, a mão do Senhor foi contra eles. Imagina Deus dizer assim: eu vou ser teu inimigo. É isso aí, a mão de Deus foi contra os filisteus durante todos os dias da vida de Samuel. Imagina, Fernando, Samuel coroa de bengala, alguém falando assim: chefe, vamos atacar eles que o cara está velho. Alguém falando assim: ele está velho, mas o Deus dele... Rapaz, o Deus dele troveja. O Deus dele resolve. Pega aí, Deus não fez um pacto com o teu vigor. Deus não fez um pacto com a tua saúde, ou com o teu tempo livre, ou com a tua disposição. Deus fez um pacto contigo. Se Deus fizesse pacto com vigor, não chamava Abraão com 75 anos. Deus fez um pacto com você enquanto você viver, enquanto você estiver respirando. A aliança de Deus está contigo. E eu vou mais além. Hoje é dia 8 de julho. Tem problemas que te acompanharam até hoje, mas que diz o texto: nunca mais vieram, nunca mais vieram, nunca mais vieram. Eu não sei se tem alguém para pegar, mas tem alguém para liberar. Existem dores que nunca mais vão voltar, existem demônios que nunca mais vão voltar, existem problemas que nunca mais vão voltar, existem lutas que nunca mais vão voltar. Eu vim a posse liberar para quem crê. O teu segundo semestre será melhor que o primeiro, porque tem problemas que vão ficar para o dia 8 de julho, mas que não vão te acompanhar nunca mais, te diz o Senhor. Terceiro e último, diz o versículo 14. O que fala o versículo 14, pastor? Está no texto, capítulo 7, 14. As cidades que os filisteus haviam
tomado a Israel, foram-lhe. Você está aqui ou não? Luciano, as cidades que tinham tomado, não foi dado, foi tomado. Foram-lhe desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel da mão dos filisteus. Olha para cá. Eu estou falando que são décadas com os filisteus na terra do povo. Tem um termo que eu aprendi aqui da imobiliária, que quando alguém fica muito tempo num terreno, num lugar, muitos anos, e não aparece ninguém, tem um tal do uso capião. Alguém já ouviu falar nisso aqui ou só eu? Não apareceu ninguém, né? Durante algum tempo. Alguém diz assim, é meu, estou aqui. Só que, Valtão, Deus não trabalha com uso capião. Imagina o filisteu assim, tudo nosso. Estamos aqui há 30 anos. Já era. Aí vem Deus e diz assim, devolve. Não sei há quanto tempo o diabo está segurando o que é teu. Se fazem semanas, meses ou anos. Na hora que Deus quiser restituir, Ele restitui. É profético para alguém. Depois que Deus trovejar, haverá ajuda, haverá um limite para o inimigo e haverá restituição para a tua vida. Eu estou falando que foi de Ecrom até Gate. Sabe o que é isso? De ponta a ponta. Do começo até o final, do menor ao pequeno, do mais barato ao mais caro, Deus vai restituir tudo aquilo que é teu. Pastor, Deus tem poder para restituir? Tem, e tem muito. Até mais do que você possa imaginar. Por quê? Para Deus restituir um bem, é nada. Nada, pastor, nada. Carro para Deus é nada. Casa é nada. Posse é nada. Olha o que Deus é capaz de fazer. Está no texto. Eu restituirei até os anos. Irmão, restituir anos. Só Deus. Se Deus restituir até tempo, se anima. Dá tempo de você receber de volta tudo aquilo que é teu por herança. E termina o texto dizendo assim: e houve paz entre Israel e os amorreus. E eu terminei. Houve o quê? Houve o quê? Houve paz. Pastor Luiz Fernando, houve paz. Primeiro, trovejou, Ebenezer, nunca mais voltaram, restituição, paz. Só que paz, na minha opinião, é a maior dessas 5 coisas. É, pastor? É. Por quê? Irmão, no Top Shop vende paz? Hã? E lá na Pedreira vende paz? Shopping da Pedreira? Também não. Você vai na feira aqui da Posse, alguém vende para você 100 gramas de paz? Não. Shopping Grande Rio, aí que não tem mesmo. Aí eu falei, aqui devo achar. Fui lá no Village Mall, também não achei. Falei, irmão, nenhum lugar tem paz? Não, porque paz só Deus dá. E se você não receber isso aqui, você está de mão dada com o teu inimigo. Pega em nome de Jesus. Além de tudo isso, Deus te dará paz. Porque um crente em paz, ele incomoda muito, mas incomoda de verdade. Um crente em paz, ele pode estar duro. Você diz assim, pastor, ele fala, paz, só vitória. Você nunca sabe quando um crente em paz está na luta, porque ele está sempre do mesmo jeito. Como é que você está? Só vitória, de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Deus te dará paz. Você acredita? Ah, pastor, é mentira do senhor. Não, é verdade. Tem gente agora numa cobertura na Lúcio Costa que para dormir são as 3 pílulas para pegar no sono. E a gente, a pé, duro, estamos igual o salmista, em paz me deito, rapidinho pego no sono, porque o Senhor está comigo. Você ronca na igreja, crente. Você tem tanta paz que você ronca no ônibus, ronca no metrô. Isso é a paz que só Deus. Eu não sei quem pega, mas Deus te dará paz no meio dessa luta. Deus te dará paz no meio dessa guerra. E houve paz.
maneira de entrar numa guerra e depois já entrar em outra, vencer. Está vindo para você uma temporada de paz. Alguém recebe isso? Nem para pegar a paz você recebe. Está vindo para ti uma temporada de paz. Quem dá paz, pastor? Só Deus dá. Fique de pé, fique de pé. Quem dá paz, pastor? Só Deus dá. E diz a Bíblia que é a paz que excede todo entendimento. Você sabia que na Bíblia Jesus, antes de acalmar a tempestade, deu paz para os discípulos? Você sabia, Thales, que em Atos Paulo disse assim: tem bom ânimo, a vida de ninguém se perderá, no meio de uma tempestade terrível. Por quê? Porque Deus quer te dar paz antes de mudar o que está ao teu redor. Você precisa ter paz. Não é dinheiro que vai te dar paz. Não é. Tem um humorista aí famoso que ficou numa depressão profunda, com muito dinheiro, mas não tinha paz. O que você precisa é de graça e só Deus dá paz. Estou pregando aqui para uma galera, eu conheço alguns, mas eu não conheço todos. Ei, mande para cá, você, homem, mulher, moço, moça. Estou pregando para alguém nessa hora, agora, às 9h42 da noite, que antes de tudo, precisa ter paz. Quem te dá paz? Só Deus dá. Só que eu estou pregando agora para homens e mulheres, jovens, que entraram aqui e já serviram a pastor, já fui crente, já servi a Deus, mas eu me esfriei, me distanciei. Acontece, pastor, acontece. Gente esfria, gente se afasta, acontece. Pastor, eu entrei aqui hoje e eu nunca servi a Deus na minha vida. Bem-vindo a esse lugar. Tanto você que se afastou, quanto você que nunca serviu a Deus, para você estar aqui, é porque no mínimo você crê que alguma coisa boa Deus pode fazer por você. Só que o Senhor não foi um amigo, não foi um banner, não foi um familiar. O Senhor te trouxe aqui essa noite, porque Ele quer que você tenha paz. Ei, estou pregando agora para quem talvez se afastou um dia, ou para quem nunca foi crente. Mas você está aqui por um motivo. Deus quer mudar a tua história. E eu vou orar por você aqui hoje. Olha para cá, eu vou orar por você aqui hoje. Pastor, eu hoje não estou pronto para entregar minha vida para Deus. Pronto? Você tem razão, cara, você não está. O que tem de coisa para mudar em você, só você e Deus sabe. Pronto, você não está. Minha pergunta é: você está cansado dessa história? Você quer uma mudança de vida? Você quer ter essa paz que Deus dá? Então essa hora não é para quem está pronto, é para quem está decidido, vou mudar de história. Quem vai te deixar pronto é o Espírito Santo, dia após dia. Pastor, se eu entregar minha vida para Jesus, quando eu acordar amanhã, eu estou com uma gravata no peito e um terno maior do que eu estou assim por acaso?